Olá a todos os alunos e alunas, tudo bem com vocês? A partir deste momento, eu peço a sua atenção para que você comece a acompanhar a videoaula do seu componente curricular Sociologia. Esta videoaula, ela está destinada principalmente a todos aqueles alunos e alunas que estão devidamente matriculados na primeira série do ensino médio. E o tema desta nossa videoaula irá tratar a respeito dos movimentos sociais tradicionais e também a respeito dos novos movimentos sociais. Antes de eu começar a explicar e a exemplificar, levando em consideração esses dois termos, movimentos sociais tradicionais e os novos movimentos sociais, primeiramente vamos entender qual o sentido, qual o significado de movimentos sociais. Eu afirmo a todos vocês que movimentos sociais são iniciativas da sociedade civil em prol de uma determinada causa. Quando eu digo iniciativas da sociedade civil, eu estou tratando da organização das pessoas que apresentam um interesse em comum. Ao longo dessa videoaula, eu estarei exemplificando alguns movimentos sociais existentes e é claro que existem outros movimentos sociais para além dos exemplos que eu vou mencionar. Mas você pode prestar atenção, cada movimento social tem uma pauta que acaba, digamos assim, definindo o seu campo de atuação na sociedade. E o importante também é frisar esses movimentos sociais, sejam aqueles que são classificados como movimentos tradicionais, ou seja, aqueles que hoje nós denominamos como sendo os novos movimentos sociais, como eu disse agora há pouco, estão envolvidos nesses movimentos aquelas pessoas que compartilham interesses que são interesses em comum, por uma condição de desigualdade social, pelo fato de ser minoria, porque é a defesa do interesse do trabalhador, e o importante é frisar isso. Não estão ligados à estrutura do Estado, ou para ser mais claro, não estão vinculados ao poder público. Por isso que eu destaquei a todos vocês uma iniciativa das pessoas no exercício da sua cidadania. Vamos avançar e essas informações elas vão ficar cada vez mais claras para vocês. Eu estou mostrando aí uma imagem inicial, vocês podem aí observar, é um movimento, braços erguidos, e aí nós temos o indicativo sindicalismo. Pronto, os sindicatos, eles são os exemplos de movimentos, são exemplo, aliás, de movimentos sociais o quê? Tradicionais. Ou seja, há décadas atrás, quando nós falávamos em movimentos sociais, prioritariamente nós estávamos tratando de sindicatos. E nós sabemos que a existência dos sindicatos possui uma finalidade específica, a relação entre patrão e empregado, principalmente, e essa é a essência de todo e qualquer sindicato, é ter uma atuação voltada para os interesses da classe trabalhadora. Ou seja, o patronato, o dono da empresa, o dono do negócio, ele não tem justamente essa organização sindical. Como que as categorias de trabalhadores conseguem melhorar as suas condições de trabalho, conseguem aumentos salariais, enfim, vantagens na condição de trabalhadores, a partir do momento que possui uma consciência de classe. E essa consciência de classe, ela é absolutamente necessária para orientar essa coletividade para agir, tem que existir a ação. E essa ação, propriamente dita, ela tem que gerar, digamos assim, resultados. No Brasil, nós tivemos um momento histórico que foi na década de 1980 até 1990,
que ficou conhecida no nosso país como sendo um novo sindicalismo. Aquele sindicalismo combativo, aquele sindicalismo ferrenho. Inclusive, na história do nosso país, esse foi o período, digamos assim, em que categorias de trabalhadores que até então ainda não tinham aderido a uma organização sindical passaram a se organizar. E hoje nós temos aí vários sindicatos que representam os interesses das suas respectivas classes, sejam professores, taxistas, empregadas domésticas, bancários, dos assistentes sociais, dos psicólogos, enfim. Ou seja, cada parcela, cada grupo de trabalhadores sentiu a necessidade de defender os seus interesses organizando-se através desses sindicatos. E por que os sindicatos são movimentos sociais tradicionais? Se nós retroagirmos no tempo, e inclusive nós já tivemos algumas videoaulas em que já foi tratado e exemplificado a questão da Revolução Industrial. Nós sabemos que o surgimento do sindicalismo vem de lá da Revolução Industrial, ou seja, no momento em que o modo de produção capitalista que hoje nós vivemos estava ainda em uma condição embrionária, mas que a condição entre o dono dos meios produtivos e aquele trabalhador que vende a sua mão de obra em troca do salário, já era presente nesse momento inicial da história da humanidade, a exemplo que se faz presente também em nosso atual cenário. Vamos avançar? Agora nós vamos compreender um pouco a questão dos novos movimentos sociais, conforme vocês podem observar na imagem. Nós temos aí uma imagem, né, que mostra uma garota um pouco pintada, e nós temos uma imagem que reflete uma situação, né? Nós temos aí a queimada e até mesmo a poluição da fumaça, e nós temos alguns indígenas aparecendo nessa imagem, e nós temos uma frase: meio ambiente é coisa séria. Ou seja, os novos movimentos sociais, eles vão para além das questões vinculadas à relação de trabalho. Então eu posso afirmar que o sindicalismo, que agora há pouco eu explicava a vocês, ele é um tipo de movimento social, porque existem outros tipos de movimento social. Então, quando eu mostrei essa outra imagem, agora mais recente, vocês viram que ela chama atenção justamente a quê? A questão ambiental. E nós temos no mundo inteiro movimentos sociais que acabam, digamos assim, levantando a bandeira da preservação do meio ambiente. Chamam a atenção da sociedade, são movimentos sociais que contribuem, digamos assim, socialmente, defendendo espécies animais que estão em processo de extinção e até mesmo no reflorestamento de áreas que já foram devastadas, seja, né, pela derrubada das árvores para a extração da madeira e até mesmo por conta das queimadas. Vamos avançar? Vamos para mais um exemplo de um movimento social. Nós temos aí agora o movimento negro. Nós sabemos que não só o Brasil, mas também outros países do mundo vivenciaram a escravidão. O negro, historicamente, ele vive uma condição de desigualdade no nosso país. Há uma desigualdade racial, que vai desde a discriminação no sentido de você brincar com piadinhas sem graça, que inferiorizam a pessoa negra, até mesmo a discriminação no que diz respeito a uma oportunidade no mercado de trabalho. E o movimento negro, digamos assim, ele acaba, digamos, atuando no que diz respeito a nivelar essa condição de desigualdade racial que predomina e que infelizmente faz vítimas, porque a discriminação, ela não é só verbal. A discriminação, ela também é psicológica e ela também pode chegar a ser uma violência física. Agora, mais um exemplo de um movimento social, nós temos aí
o movimento LGBTQIA+, e no que diz respeito a essa questão da diversidade relacionada à identidade de gênero, o arco-íris, que, digamos assim, representa muito bem essa parcela da sociedade, né? Essas questões da identidade de gênero, elas são latentes no nosso país, principalmente nesses últimos tempos. Existe uma aceitação, né, que, aliás, a palavra não é aceitar, porque as pessoas elas não têm que pedir autorização a ninguém, mas é a questão de você respeitar, respeito. Essa sim é a palavra adequada. Então nós temos aquelas pessoas, né, que no que diz respeito ao seu gênero, né, sentem-se homens, mulheres, são bissexuais, são transexuais, são lésbicas, são binários, são não binários, enfim. Então, dentro dessa ideologia, dentro dessa concepção, deve ser respeitado o fato de como que a pessoa ela se sente. Mas como eu disse agora há pouco, apesar de existir um certo respeito na sociedade, nós também temos que compreender que a discriminação em relação às pessoas LGBTQIA+, é algo muito presente, principalmente na sociedade brasileira. São as brincadeiras, a exemplo da pessoa negra, a respeito também da mulher heterossexual, né, que também sofre com esse tipo de discriminação e é subjugada. São as práticas de violência física e psicológica que faz com que essas questões sociais elas acabem sendo problemáticas no que diz respeito à nossa realidade. Agora nós vamos avançar e vamos para o exercitando da nossa videoaula. Com bastante atenção, acompanhem. Os novos movimentos sociais são diferentes das ações coletivas de antes, por eles politizarem a esfera privada e tornarem públicas as problemáticas das minorias sociais. Assim, dentre esses movimentos sociais, destacam-se aqueles que, letra A, envolvem negros, indígenas, sem terra e sem teto. B, determinam a opinião pública sobre as questões ecológicas. C, produzem discussões locais e regionais, não abarcando questões globais. Letra D, desenvolvem-se a partir do controle do Estado e dos partidos políticos. E letra E, reproduzem os interesses da classe dominante. Vamos visualizar a alternativa correta? Está expressa na letra A. Envolvem negros, indígenas, sem terra e sem teto. Ou seja, quando eu mencionei agora há pouco, ao longo da minha exposição, o movimento negro, o movimento LGBTQIA+, o movimento ambientalista, eu também não estou resumindo que os novos movimentos sociais são somente esses. Inclusive, caro aluno, você pode pesquisar quais são os movimentos sociais atualmente existentes no nosso país e que acabam se configurando como novos movimentos sociais. A Organização dos Trabalhadores Rurais, conforme vocês puderam observar na nossa própria questão, a questão dos trabalhadores sem terra, sem teto, pessoas em situação de rua também se organizam em torno de movimentos sociais. Então percebam, há uma pluralidade de desigualdade na sociedade, né, de pessoas que estão em situação de desvantagem social e elas se organizam para defender os seus interesses. Finaliza esta videoaula, um forte abraço a todos vocês e não deixe de acessar a plataforma eduque.ac.